Hoje, então, vamos dar início ao nosso terceiro episódio do podcast Sorriso e Saúde. E o tema de hoje vai ser lesão no esporte e como otimizar a sua recuperação. E como nos demais episódios, nós temos aqui dois excelentes profissionais que o meu amigo Bruno vai fazer a apresentação para depois a gente iniciar, de fato, o episódio. É isso aí, pessoal. Muito feliz com a presença de vocês. A gente, no último episódio, falamos sobre corrida, né, Aldir? Sim. Trouxemos um nutricionista, a Débora, e o professor Carneiro. Falamos sobre corrida e todas as suas nuances da corrida. E a gente vai continuar falando de esporte dessa vez. E a gente trouxe, então, o Dr. Fabrício Bolpato, que é ortopedista, médico da UERJ, cirurgião de joelho e proprietário da clínica Med Center. Vai estar aqui falando para a gente sobre a recuperação, sobre as principais lesões. E um grande fisioterapeuta, o Caco Scherfan, que é fisioterapeuta, também professor da UERJ e é proprietário da clínica Cirex em Itaipava, uma clínica multidisciplinar que tem muito envolvimento com esporte. Eu passo então aqui para vocês, de repente, se quiserem fazer algum comentário inicial. Vamos lá. Bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, três pessoas que eu admiro tanto. Para mim é um prazer enorme, tá? Espero que eu possa esclarecer alguma coisa aí, mas com certeza eu vou aprender muito com vocês aqui. Eu também, agradecer o convite, assim, é um prazer estar aqui, né, ao vivo a gente se encontrar, o Fabrício mesmo é uma pessoa que eu conheci através de pacientes, a gente está tendo a oportunidade de conviver, assim, laços se criam, é muito legal essa colaboração, né? E só assim, fazendo um adendo, né, a gente mantendo a tradição de trazer excelentes profissionais e que são embasados cientificamente, né, Bruno? Exato. A prerrogativa do podcast Sorriso e Saúde são profissionais realmente que são ligados à ciência, né? O que a gente mais preza aqui é a ciência, seja em todas as suas áreas, medicina, fisioterapia, odontologia, nutrição, não apenas opiniões vagas, mas pessoas que têm um conteúdo científico, a gente tem certeza que vocês vão trazer para a gente, e é o que importa para esse podcast. Perfeito. Maravilha. Bom, então vamos, nada de mais delongas e vamos ao que interessa, né? Então, Fabrício, vou começar fazendo uma pergunta para você, né? Perfeito. Assim, quais são as lesões esportivas mais comuns e como é que a gente pode reconhecê-las? A lesão esportiva ela varia muito com o tipo de esporte praticado e com o perfil do paciente, né? Você tem atletas que praticam de forma recreativa, de forma amadora, semi-profissional, profissional e até com alto rendimento. E aí você vai dividir essencialmente essas lesões em traumáticas, que é aquele cara que está jogando bola no final de semana e de repente torce o joelho, o tornozelo, e as lesões por sobrecarga. Geralmente acontece nos atletas que têm uma demanda um pouco maior, né, Caco? São os pacientes que querem correr a meia maratona, ou que aumentam o ritmo de treinamento de forma muito rápida, e aí acabam tendo uma lesão por sobrecarga. Então, uma vez dividido dessa forma, a gente consegue classificar a lesão e pensar no tratamento mais adequado para aquela pessoa. Ele tem que ser mais individualizado, né? Cada vez mais ruma para isso, né? A gente tem que olhar o indivíduo. A gente até tem categorias de lesões, né? Mas a particularidade de cada esportista ou de cada praticante, ela vai ser muito respeitada, né? A coisa relevante que assim, a gente não tem como deixar, não pode esquecer, eu vou falar logo, né? É que realmente o fato que destaca muito hoje na minha percepção é o fato do controle de carga, né? Levando o controle de carga no lado não só de peso, mas de carga fisiológica que essa pessoa está se submetendo ao treino. Às vezes o início, a intensidade é muito abrupta para um corpo que não está habituado à prática ou está tentando puxar demais o limite, e aí o processo lesional ele acaba vindo. Ou a progressão, né, Caco? De repente ele não respeita aquele tempo de chegar no limite que ele deseja, né? Então ele tem um desafio de correr uma meia maratona, mas ele quer aumentar isso de forma exponencial e não funciona dessa forma. Exatamente, não é feito. A adaptação fisiológica não acompanha isso. Exatamente. Né? E quanto assim, então vamos assim, categorizar por esportes, né? Assim, ainda bem que a gente tem visto que não só em Petrópolis, como no Brasil, a gente tem visto que cada vez mais os esportes recreativos, né? As pessoas têm aderido cada vez mais à atividade física, essa consciência. E a gente tem visto muito corrida, né? Corrida de rua, né? Para corrida de rua, beach tênis. Ele me sacaneia, né? Ele me sacaneia. Mas é o esporte que vai ser o esporte. Ele gosta de... Daqui a pouco é pickleball. É o próximo. Mas então... Não tem lesão, não. Tem lesão. Já vou... Tem beach tênis, tem corrida, tem crossfit
E temos o que mais agora de esportes? Futebol, Não, o futebol natação, sempre, né? futebol, Sempre foi. sim. Então, assim, para Ciclismo, né? pego muita lesão por bicicleta. Corrida, assim, o que que você... Quadríceps. Quais são as lesões do corredor que você mais se depara aí, sendo um ortopedista especializado em joelho, né? O que você mais encontra aí no dia a dia? Do corredor, geralmente são as lesões por sobrecarga, né? Então, o paciente começa a correr 3 quilômetros, na outra semana ele quer correr 10. E aí as pessoas estimulam, enfim, e isso acaba... O corpo não tem adaptação para aquela corrida ainda. Então, uma recomendação que a gente dá, uma sugestão, é assim, você não aumentar mais de 10% da distância que você está correndo por semana. Você ter uma adaptação fisiológica para aquela corrida. E aí você vai ter as lesões por sobrecarga, que são as lesões, por exemplo, a tendinite do patelar, a faceite plantar, a canelite, que eles falam que é periostite, né? E as mais temidas, que são as fraturas por estresse, onde o osso, você vai tendo carga repetida ali, você não tem uma adaptação óssea suficiente ou uma biomecânica apropriada para aquela corrida, para aquele volume de corrida, e aí o osso acaba sofrendo uma lesão. São microfraturas, né, que podem evoluir de forma desfavorável se a gente não tiver o diagnóstico no momento correto e o tratamento adequado, né, cara? Exatamente, é. Agora, essas lesões que você falou são todas por impacto. Sim, Sim, né? sim. Agora, como o Bruno falou, no episódio passado a gente entrevistou aqui a Débora, que é nutricionista, e Sim. o Felipe Carneiro, que Sim. é professor de educação física, né? E tem uma equipe de corrida. Perfeito. Agora, porque pode dar a impressão, porque como você falou assim, que você não deve aumentar 10%, talvez de uma semana para outra, Sim. ou com determinados intervalos, né? Perfeito. Só que pode dar a entender que quem tem essas lesões é somente quem não faz um treinamento com alguém especializado. Uhum. Mas elas também podem acontecer, mesmo que você respeite esses limites, elas muitas vezes acontecem, né? Apesar do treinamento do adequado, treinamento, né? né? As lesões por... Desculpa. Não, As lesões por sobrecarga, elas são mais comuns na corrida, porque a corrida tem pouca mudança de direção, né? É um esporte mais linear. Então, geralmente, é mais difícil você ter lesão traumática. Acontece, mas não é tão frequente. Como, por exemplo, no futebol, no handebol, onde você tem as lesões por movimento de pivô, né? A mudança súbita de direção. Então, assim, eu vou te fazer... a gente estava conversando fora do ar, né? Sim. Então, assim, para os dois, né? Então, assim, uma lesão que eu vejo ser muito comum no corredor é a canelite, Sim. né? Que eu não sei nem se esse é o nome, acredito que não seja o nome correto da lesão, né? Aham. Depois você explica um pouquinho sobre, porque eu vejo muitas pessoas falando, pô, isso é canelite, mas o que é a canelite? Né? E a fascite plantar também eu vejo que acomete muitos corredores, né? Sim. Então dá para você assim, dar uma pincelada nessas duas lesões e o que a pessoa pode fazer para evitar essas lesões? A canelite geralmente é uma periostite, que a gente chama, é uma inflamação do periósteo. Que é? Que o periósteo é uma membrana que recobre o osso, a superfície óssea. Então, quando você olha para a perna, você não vê cobertura muscular na parte anterior para medial. Você vê ali a pele, o periósteo e o osso. E ele fica mais exposto a esse tipo de lesão. Existem várias teorias para justificar isso, que eu acho que não vale a pena falar, enfim. Mas acontece com alguma frequência. E o que a gente faz é uma preparação mais adequada. Um tênis com sistema anti-impacto, uma corrida num ambiente amigável, enfim, que você não tenha tanta irregularidade, um treinamento muscular de mobilidade, de equilíbrio adequado. Então, você tem vários passos para poder chegar ao esporte e diminuir a incidência de lesão. Não quer dizer que você não vai ter, mas quer dizer que a chance diminui muito, né, cara? O profissional é lesionado, então assim, Sim. né? Eu falo muito, a corrida não foge disso, né? A corrida é legal porque assim, eu acho muito legal, porque aquela pessoa assim, eu vou praticar um esporte. O que ela pensa em fazer primeiro? Correr. É A primeira mais coisa, Corrida é muito democrática, né? É um tênis, uma boa vontade, um dia bonito e tá feito, né? E assim, as três valências, eu penso, refleti muito sobre isso, até um texto que eu estou produzindo, né? Assim, eu peguei aquele modelo de biopsicossocial, que é uma coisa que todo mundo fala, às vezes cai em desuso em alguns países e tal, mas assim, se a gente pensar na corrida ou qualquer outro esporte, né? 3 dimensões são muito relevantes para o surgimento da lesão, né?
Eu diria que a dimensão cognitiva, né? É a pessoa ter consciência do que ela vai praticar e dos limites que ela tem e dela aceitar os riscos e saber gerir os riscos que ela vai se expor praticando esporte, né? A dimensão biológica dela, então o meu corpo está preparado para fazer isso, eu tenho uma base, eu tenho o meu perfil cardiológico mapeado para fazer o esporte que eu quero, e a dimensão técnica, né? Será que minha corrida é boa? Será que meu aparelho, meu tênis é adequado? Se você for olhar o índice de lesões, é engraçado, né? Você pega um paper de incidência de lesões em corridas. O top do top é lesão dermatológica, é bolha. Uhum. Entendeu? Então, assim, você vê que é o calçado ruim com a meia errada dá o maior índice de lesão em corrida, que é bolha no pé. Uhum. Outra acha que às vezes é lesão osteoarticular. Na verdade é bolha, entendeu? Você vê como é que é mal ou adaptado. talvez não um calçado ruim, mas um calçado mal dimensionado. Mas né? é isso, não é bom e ruim, né? Aham. O último consenso que teve do Colégio Americano de Esporte, né, para olhar que tipo de calçado é o melhor calçado, a gente, de placa de carbono, que tem agora. Na verdade, os caras olharam e falaram, olha, esquece um pouco esse negócio de pisada neutra, supinada. Calçado bom é o que dá conforto pro corredor. Sim. É o que ele consegue Perfeito. correr e falar, putz, meu pé tá bom aqui dentro, tá confortável. Esse é o calçado. Entendeu? Bom, então, assim, eu acho que fica uma lição aqui, né? Assim, eu acho que não precisamos mais ficar com essa neura de minha pisada é supinada, pronada. Isso é muito mais um mito do que Isso efetivamente. caiu Caiu um terra, né? A gente não tem mais Você olhado. vai olhar os maratonistas de elite, os caras pisam pronados. O cara corre 42 quilômetros com pace 3, pô, 2,50. Sim. Tá ruim, vai mudar a pisada dele? É. Deixa o cara. Sim. Né? Sem Agora ele é adaptado àquilo. Né? Agora, assim, eu pergunto a vocês o seguinte: a gente, né, o Aldir sempre correu, né, Aldir? Eu também corri por muito tempo, estou começando a voltar a correr agora, se Deus quiser, vou voltar para a prática. E já tive lesão também relacionada a estresse. E a gente sente muito que às vezes a gente vai esticando a corda, né? A gente começa a sentir alguma coisa, aí não, vai passar, vai passar. E que mensagem vocês podem passar para quem está assistindo a gente sobre qual é o momento que, opa, eu tenho que parar, eu tenho que procurar um médico, um fisioterapeuta? Como é que isso funciona? Ou você acha que a pessoa pode se autogerir os sintomas? Qual a sugestão? A gente vai ter opiniões, né? A minha opinião é assim. Fatidicamente, a prática do esporte, ela te leva ao incremento dessa carga que a gente falou no início, fisiológica e mecânica, né? Você acaba querendo mais 1 quilômetro, querendo mais uma velocidade, e você começa a querer apertar esse cabo, né? Quando você aperta e reclama o corpo, já é a hora de procurar alguma coisa de orientação, seja por volume de treino, adequação de ritmo de corrida, adaptação de material esportivo ou mesmo consulta médica, depois a gente ajustar biomecanicamente como é que isso está alterando o teu corpo, para isso que isso não progrida num quadro de cronicidade, que aí a figura muda muito, né? Aí surge a automedicação e às vezes o problema vai ter muitos fatores para serem tratados de uma vez só e piora. Uma coisa simples vira uma coisa gigante. Sem dúvida. O atleta, com muita frequência, ele tem dor, né? Ele tem dor após o esporte, ele tem dor durante o esporte, que é essa que preocupa mais. Mas uma coisa que o tempo me ensinou, assim, foi o trabalho multidisciplinar, sabe? Então, quando você tem um médico falando com o fisioterapeuta, falando com o treinador, os três dividindo a opinião ali, a chance de lesão grave nesse atleta é muito menor. Muito menor. Porque a gente vai dividindo a opinião, a gente vai construindo um tratamento para aquela lesão, para evitar a progressão daquela lesão e para otimizar a performance desse atleta. Então, Certamente. essa abordagem multidisciplinar, assim, eu acho que é a que funciona melhor. Eu acho que a gente tem que pensar em falar, bom, o paciente está me procurando, o que você faz? É corrida? Então, eu vou falar com o seu treinador de corrida como a gente vai conduzir essa sua lesão. E aí... Desculpa. Pegando assim que o Bruno falou, vamos dizer, eu sou um atleta amador. Sim. E começo a sentir alguma coisa. Qual é o momento que eu decido que eu tenho que procurar um médico? Fugiu daquela dor que você está acostumado. Então, às vezes, eu fiz hoje a musculação e tive uma dor no dia seguinte, uma dor muscular. Tudo bem. Agora, isso está atrapalhando a minha execução, né? É a hora de você ir ao médico antes que aquilo se torne mais grave para a gente poder... Aí a gente vai falar com o seu treinador e adaptar o seu treinamento para evitar a progressão daquela lesão. Primeiro é fazer o diagnóstico e depois a gente fazer as adaptações que você precisa para evitar
se tornar uma lesão mais grave e até cronificar, né? E isso é interessante também, porque assim, a longevidade da prática esportiva ela aumentou muito, né? Eu tenho corredor de 82 anos, Sim. assim, Sim. ele precisa de uma atenção quase que constante, assim, não acaba. Não. Aquele ciclo é anual. Ele vai ao cardiologista tantas vezes por ano, vai monitorar, ele vai no médico ter a suplementação medicamentosa, às vezes uma viscosuplementação articular Sim. para melhorar a qualidade biomecânica dele, ele vai no fisioterapeuta aliviar tensões e acertar a mecânica de articulação. Então, assim, ele tem o treinador, isso aí acaba que tem que ser um acompanhamento, né? A gente se espelha muito no atleta profissional porque ele tem esse acompanhamento. Exato. Às vezes o cara quer ser um atleta amador com rendimento do profissional sem a estrutura de suporte de saúde que o profissional tem. Então, esse que eu acho que é o grande problema, porque assim, eu passei por tudo isso, né? Quando eu comecei no esporte, não se sabe, era tudo empírico, né? Uhum. Então, eu fui assim, me lesionando, fui tendo minhas quedas de rendimento conforme o tempo ia passando e eu mais ou menos ia tentando me adaptar a esse processo, né? Sim. Assim, hoje eu não tenho dúvida de que o caminho para isso é você ter um nutricionista, você ter um fisioterapeuta preventivo, né? Você ter Um um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Exatamente, né? Você ir no cardiologista, você fazer uma academia, você fazer exercício de mobilidade. Eu acho que isso tudo é muito importante para a longevidade. Agora, o problema é o seguinte, isso custa dinheiro. Sim. Né? Imagina isso tudo que eu falei aqui, você tem que pagar isso tudo. É né? um investimento. É um investimento, exatamente. Mas aí a gente volta para a maioria das pessoas que vão assistir a gente, que é o cara de novo que, puta, amanhã eu vou começar a correr, compro lá meu tênisinho e vou correr. Como é que esse cara vai lidar com isso tudo para poder ajudá-lo? Porque era uma pergunta que a gente ia fazer para vocês, né? Como é que o cara pode evitar de ter lesão? Porque, para mim, o cara evitar de ter lesão é isso tudo que eu acabei de falar. Mas, Aldir, se você pensar, por exemplo, que contratar um treinador é caro, imagina você parar de trabalhar por causa de uma lesão. Uhum. Então, às vezes, é um investimento, entendeu? Uhum. A prevenção da lesão ela é mais barata do que você tratar a lesão num segundo momento. Então, você está com essa equipe, você montar uma equipe para te assessorar nesse esporte, se você quer ter desempenho, você vai ter que realmente fazer um investimento aí, tanto num calçado adequado, quanto num treinador competente, um médico para poder ter uma referência ali, estar próximo de você e abordar e diagnosticar e tratar essa lesão precocemente. Então, isso é uma coisa que faz parte do atleta, né? O atleta semi-amador e o... Mas é estranho, né? Assim, tem duas coisas nisso, né? Porque a pessoa... O Brasil tem pouco hábito, talvez até outros lugares fora do Brasil, assim, de pensar antes do problema, né? Então, assim, a pessoa não quer fazer a poupança dela para gerenciar a crise, ela prefere lidar com a crise. Né? Então, assim, você vê que quando a gente, na academia, tem aquela exigência do cardiologista emitir um laudo, a pessoa não vê aquilo como uma coisa que está cuidando dela. Não. Sim. Ela vê como um problema a ser vencido. Pô, só quero um laudo para poder fazer... Cara, isso é um cuidado com você. A pessoa não percebe isso, entendeu? Então, assim, o ideal é que, aos poucos, a gente vá criando, enquanto profissional, no praticante, a percepção de que ele tem que se cuidar antes, né? Então, Exato. poucas medidas e consultas imediatas fazem com que ele tenha uma atitude preventiva em relação ao corpo. Eu pego muitos pacientes no consultório, às vezes mais idosos, e que falam, pô, mas o investimento... mas contrata um personal, vai fazer toda a diferença, porque evita adicionar ter dor e vai te colocar com... O reforço muscular vai ser muito mais eficiente. E eu estava vendo hoje uma reportagem falando que às vezes tem idoso que já gasta 70% do salário com medicação. Então, se você fizer o caminho inverso, investir na saúde, às vezes é custo efetivo, entendeu? É mais interessante do que você deixar chegar naquela lesão. Não tenho dúvida. Então, aí que... E lembrando, né, que quando a gente fala em esporte, em atividade física, a gente está pensando no binômio de longevidade e de qualidade de vida, né? Longevitalidade, né? Então, a gente quer que, ao chegar na idade, quando ficarmos idosos, com independência, com funcionalidade, é muito mais do que uma satisfação agora, momentânea, aqui nessa faixa de 40, 50 anos, 60 anos. É para chegar aos 80 anos, é chegar aos 90 anos,
mas independente funcionalmente, né? Sem precisar depender dos outros, a gente poder cuidar dos netos, bisnetos. Sim. Eu acho que esse é o objetivo principal. E, infelizmente, às vezes até por questões de performance, as coisas são invertidas. Não, as pessoas, então, hoje, às vezes, utilizam até substâncias ilícitas para melhorar sua performance, pensando no agora, Sim. pensando no seu desempenho agora, mas quando a gente deve pensar, realmente é lá na frente, né? Eu quero fazer minha atividade física para viver muito e viver bem. Né? Esse estoque muscular que você produz hoje vai fazer diferença. Vai no fazer diferença futuro, lá né? no Pô, saúde de membro inferior é, né? Sim. Hoje Está relacionado à cognição, né? A sua independência, menor chance de queda. Então, as complicações que acontecem você com o vê envelhecimento e o sedentarismo, né? total. Você vê quando chega, né, o paciente chega com tá, clássica artrose de joelho lá, grau 2, grau 3, né? Assim que Sim. já não tem cartilagem, já foi degradada e tal. É. Como é que a dor ali no membro inferior, no joelho, impede a qualidade de vida assim? Agora, quando você tem um Isolamento paciente com social. estoque muscular, como ele é pouco sintomático, Pouco sintomático. ele tolera muito melhor o desgaste articular do que um paciente um paciente que tem perda da massa muscular. E aí, assim, o trabalho de força resolve. A pessoa, caramba, meu joelho melhorou muito. É. Pegou a massa muscular na coxa. isso. Ponto. Músculo é tudo, né? Ter músculo... Eu, no passado, eu indicava muito mais cirurgia do que eu indico hoje, sabe? Eu sempre tento, claro que nas deformidades progressivas ou nas grandes osteoartrites muito, muito severas, a gente enxerga que o tratamento cirúrgico é o caminho que deve ser tomado. Mas para as moderadas, hoje, antes de indicar o tratamento cirúrgico, eu sempre tento a reabilitação antes. Porque, na pior das hipóteses, eu vou operar depois um paciente com uma condição física muito melhor. Pois é, a gente né? sente na recuperação, quando o pré-operatório é feito, a diferença que tem no pós. Sem dúvida. Eu ia te perguntar exatamente isso. Né? A pessoa tem uma lesão que não seja uma lesão cirúrgica. Tá? Normalmente, qual é a linha de conduta sua para esse tipo de lesão? Que não é uma lesão muito grave. Normalmente o paciente vai lá, você faz um exame clínico inicial, depois você pede uma imagem e normalmente o tratamento dessa lesão é mais repouso e fisioterapia, medicamentoso, assim... Hoje em dia, depende, claro que isso depende da lesão e do perfil do atleta, né? Mas hoje em dia a gente tem pensado muito na reabilitação ativa. Eu, por exemplo, sofri uma fratura na mão, não cirúrgica, há 4 semanas atrás, e felizmente sou assessorado por excelentes profissionais lá, então eu decidi que não ia operar. E eles falaram, olha, vamos continuar reabilitando. Então colocaram a caneleira no meu braço para poder treinar membro superior. Então, assim, eu diminuí minha performance, mas não perdi massa muscular nesse período, entendeu? Que é importante. Que faz toda a diferença. Então, assim, a reabilitação ativa, você acelera a reabilitação do paciente e do atleta sem ter aquela perda toda que nós tínhamos há um tempo atrás, quando a gente pensava em engessar, imobilizar, deixar o paciente, às vezes, 4, 8 semanas afastado do esporte. Né? Pô, entorse de tornozelo, como é que era tratado? Sim. Né? Aquela usava a imobilização semanas ali. Hoje é precocemente. E aí ficava com a perna fina, depois que você ganhar aquela musculatura... Hoje a gente já né? bota mobilidade e força como tratamento de conduta quase que imediata, né? Assim. Aproveitando a pergunta do Aldir, aí, que ele falou sobre a questão medicamentosa, né? Qual é o papel aí dos medicamentos, né? Aí vamos falar assim, vamos dividir dos anti-inflamatórios e os medicamentos à base de colágeno, enfim, essas suplementações aí que hoje em dia também está muito em voga, as pessoas muitas vezes até compram e tomam por conta própria. Eu queria que você desse a tua opinião sobre isso. E só um minutinho, para complementar a pergunta dele, que era uma pergunta que eu já ia te fazer. Fala um pouquinho para a gente também, sem perder a sequência dele, sobre essas medicações para cartilagem. Isso a gente vê muito e o que se tem hoje com evidência científica desse tipo de medicação com esse objetivo? A literatura é muito vasta e controversa nesse caminho que você está dizendo, né? A gente pode dividir aí os atletas que têm uma lesão mais aguda e os que têm uma lesão crônica. Então, quando você fala, por exemplo, de um atleta que tem uma lesão por sobrecarga, o anti-inflamatório ele tem um papel muito importante na analgesia, mas ele tem que ser usado com muito critério, por um período curto, principalmente porque ele retarda a cicatrização, que é a primeira fase da cicatrização é a inflamação, então ele retarda isso. E segundo, porque ele tem efeitos colaterais
potencialmente graves, que, por exemplo, comprometem o sistema cardiovascular, o sistema digestivo, como a gente já sabe. Agora, ele é um grande auxiliar na fase aguda. Quando você pega aquele atleta com muita dor ali, 3 a 5 dias de anti-inflamatório, ele te ajuda a melhorar a dor, diminuir o edema e você começar a reabilitação mais ativa para esse paciente. Agora, quando a gente fala de lesões degenerativas, e aí sim a lesão de cartilagem ela entra, ainda é um grande desafio para o ortopedista, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para o treinador, porque a medicação ideal seria que curasse. Mas o tecido cartilaginoso ele é muito difícil ainda de ter um processo regenerativo. A gente tem pesquisado, o conhecimento médico ele dobra a cada 2 anos, então eu acho que em breve a gente vai ter soluções melhores. Hoje a gente tem medicações que se propõem a desacelerar o processo de desgaste, melhorar a clínica. Alguns estudos sugerem que ele pode aumentar a espessura da cartilagem, mas é muito difícil, porque a cartilagem é um tecido que não recebe sangue, então ele é um tecido avascular, ele não tem nutrição sanguínea. Então a capacidade de regeneração dele é muito pequena, sabe? A gente tem medicações boas no mercado que melhoram a sintomatologia, auxiliam na reabilitação, mas o que a gente tem de melhor hoje ainda são as medidas de autocuidado, que é o controle de peso, o reforço muscular, o ganho de mobilidade e o treinamento de equilíbrio, né, cara? Sim, eu acho que, né, aí eu posso até perguntar para você, porque eu acho que é uma coisa que hoje acho que a gente vê muita aplicação, que é a viscosuplementação injetável local. Sim. Né? Uhum. Aí sim já está falando de um procedimento, né, de uma conduta que aí tem uma relevância maior do que a oral, né? De tomar a cápsula de cartilagem, de colágeno. Então, fala o que é viscosuplementação aí para quem... Pode falar. A gente faz uma injeção dentro da articulação e cada articulação tem a sua concentração, uma substância que chama ácido hialurônico, que é uma substância natural de dentro das articulações sinoviais, né, como é o joelho, tornozelo, o ombro, e cada articulação tem uma concentração de ácido hialurônico já fisiológica quando a gente pega o paciente jovem. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, essa quantidade de ácido vai diminuindo dentro da articulação e o líquido vai perdendo a capacidade de absorção de carga, de lubrificação. Então o que a gente faz é tentar transformar essa articulação, esse líquido articular, num líquido um pouco mais jovem, de forma artificial, né? Química. Ela funciona muito bem para aliviar a dor, para diminuir a progressão da doença, mas eu costumo brincar com os pacientes que é um período de lua de mel. Ela dura ali entre 4 e 6 meses, que é o período que você tem para se dedicar ao controle de peso e à reabilitação. Aí, mais uma vez, o compromisso do paciente com esse tratamento, né? Então, as medidas de autocuidado, elas não podem ser substituídas por nenhum remédio até o momento. Ô, Fabrício, só para a gente encerrar a questão da corrida. Corrida de longa distância, o endurance, aumenta a chance de você ter uma osteoartrose, ter que fazer uma prótese de joelho no futuro? Qual é o risco? Quadril. Quadril também, né? Eu quero saber qual é o risco-benefício, né, de uma corrida, de alguém que corre com frequência já há bastante tempo. Bruno, a minha visão pessoal, assim, que corridas com distâncias moderadas, elas são muito benéficas. Agora, com longas distâncias, eu tenho minha dúvida. O que seria longa para você? Uma maratona, por exemplo, 42 quilômetros, é um paciente que tem performance. Mas meia eu não sei se... Meia não. Olha, tem estudo, eu vou te falar de estudo que eu conheço. De corridas com 10 quilômetros por 12 anos. Isso não aumentou o índice de lesão cartilaginosa. Então, distâncias mais curtas um pouco. Não conheço aí o corredor de longas distâncias, o que isso vai ocasionar. O trabalho clássico que a gente tem de osteoartrite, entre os fatores envolvidos no desgaste da cartilagem, estão os trabalhos braçais e os esportes de alto impacto. Então, assim, provavelmente, um paciente que corre... Porque o treino para correr 42 quilômetros ele é muito intenso, né? Não é aquele único evento. O paciente ele treina... É o treino. Uns 2 anos de preparação antes. Exato. Agora, e aí... você está falando, você falou de osteoartrite e osteoartrose. Sim. Rapidinho, explica para o ouvinte Não, é a a mesma diferença. Coisa. A gente mudou um pouco a nomenclatura nos últimos anos,
porque os estudos mostraram que o papel inflamatório ele é muito importante da membrana nessa doença. A gente está entendendo essa doença, né? Há um tempo atrás a gente considerava uma doença da cartilagem, depois a gente começou a pensar que é uma doença da articulação, hoje a gente pensa que é uma doença sistêmica, que é parte de um processo inflamatório sistêmico ali. Geralmente o joelho é o primeiro a dar sintoma, mas quando você vai pesquisar, você vê que esse doente já tem uma história de dor na coluna ou dor no quadril, enfim, ele tem outras lesões e até articulações que não são de carga, mãos, ombros. Processo inflamatório odontológico. Exato. Assim, eu queria fazer uma parte aqui da questão cardiológica, né? Eu como cardiologista, a gente sabe que existe o que a gente chama de curva em U em relação ao benefício do esporte, né? Então, ou seja, a curva em U, quando começa o que é muito sedentário, tem uma mortalidade muito alta lá em cima. Quando você começa a fazer atividade física, e quanto mais você vai incrementando a atividade física, vai melhorando o seu VO2, a sua capacidade aeróbica, a mortalidade vai caindo, né? Mas chega um determinado momento, se essa atividade for muito intensa, essa curva começa a novamente a crescer. Então, por questões cardiovasculares, a gente sabe que a moderação, né, um esporte moderado, realmente seria o melhor cenário, né? Não contraindicando, né, o esporte de alta intensidade, mas quem faz muita alta intensidade, maratona, Ironman, ele não vai viver mais do que alguém que faça lá regularmente seus 10 quilômetros. Exato. E existe, inclusive, trabalhos mostrando que aumenta a inflamação coronariana. O score de cálcio nas coronárias de uma pessoa que faz endurance é maior. E existe realmente pessoas que podem ter aterosclerose precoce por tanta inflamação relacionada ao corpo que está sendo desgastado o tempo inteiro. Então, assim, eu recomendo para uma pessoa fazer um endurance muito mais para a cabeça dele, uma satisfação pessoal, do que propriamente por uma questão cardiovascular. Penso que vocês também pensariam dessa forma sobre o aspecto ortopédico. Eu acho que é um esforço suprafisiológico, né? A gente não é feito para tanto esforço, enfim. Então, quando a gente fala de saúde, você está falando de uma corrida de 10, 15 quilômetros, isso aí vai melhorar sem dúvida a capacidade cardiovascular, a capacidade osteomuscular desse paciente, né? É o meu ponto de vista. E assim, né, a pessoa tem que ter o conhecimento real de que se ela quer uma performance, ela não está falando de saúde, ela está falando de desempenho. Isso. Né? Os atletas, de maneira geral, que vão aos serviços, né, tanto na minha clínica, na tua, eles são atletas que são lesionados permanentes. Eles têm toda hora um quadro de dor, de lesão, sabe? E uma carreira que às vezes começou com 5 de idade e termina com 30. Sabe? Sim, acabou a carreira dele ali. Né? Você pensa num profissional hoje que trabalha até 65, o atleta não tem isso. Né? Então, assim, ser atleta no alto rendimento ou querer empurrar o teu corpo em direção ao alto rendimento, ele não está indo ao encontro de uma coisa saudável. Você está empurrando o limite fisiológico. E aí você vai pagar uma conta por isso. Né? Assim, isso vai acontecer, a dor vai acontecer, a lesão vai vir, isso tem que estar imbuído na pessoa. Né? O pessoal botou aí na rede social que as matrículas do Ironman 70.3 esgotaram em horas, assim, né? E assim, gente postando lá que não tem nem bicicleta, nem tênis, mas tá inscrito. Porra. Esse cara pode esperar que vai dar errado. Sim, vai lá pro Fabrício lá olhar o joelho daqui a pouco. Eu vou parar de chamar esses caras aqui no podcast, porque a verdade dói. Agora, olha só, eu vou contar aqui um episódio rápido para você, para eu poder te fazer a pergunta que eu quero. Tive uma lesão de tornozelo há uns anos atrás, cara, e fiquei bem mal por causa dessa lesão. Né? Foi uma lesão bastante séria e eu fiz 2 cirurgias e fiquei quase 3 anos no estaleiro por causa dessa lesão. E até eu comecei a ver uma luz no final do túnel. Eu vendo um jogo do Flamengo na Libertadores, o Diego fez uma lesão de tornozelo séria e recuperaram ele em 3 meses. E aí eu falei, porra, cara, assim, acho que o caminho está por aí, né? E aí acabei procurando lá o médico do Flamengo e aí ele me colocou na fisioterapia lá da clínica dele.
Cara, eu fiquei encantado com a fisioterapia, porque a minha visão já assim, de muito tempo atrás era aquela fisioterapia, cara, que você vai lá e a pessoa fazia gelo, calor e laser, né? Demorava ali 15, 20 minutinhos e aí te mandava embora para casa, né? E essa era a visão que eu tinha já de muito tempo. E aí, quando eu fui nesse teu colega, cara, primeiro que me fizeram um exame assim, cara, que eu fiquei encantado assim de força muscular de todo o meu corpo, né? E aí ele diagnosticou que eu estava com um lado muito diferente do outro em termos de força muscular, né? E aí entrou em contato com o meu treinador na época e eles conversaram, fizeram um programa direcionado para reequilibrar, né? E a partir dali eu fui melhorando, cara. E aí, assim, então fala um pouquinho para gente, né, do que mudou nos últimos anos da conduta do fisioterapeuta, Tá. porque eu achei excelente assim o tratamento que eu tive, sabe? E mudou muito a minha visão hoje que eu tenho do fisioterapeuta. Não, mas mudou muito a área, né? A nossa profissão é jovem, né? Nossa profissão tem Uhum. 50 anos, né? A Uhum. fisioterapia ela é muito recente, assim, falando de Brasil, né? Uhum. Então, assim, os conceitos que a gente tem de tratamento hoje na fisioterapia, né? Eu tô formado há 20, né? A profissão tem 50, olha só que doideira, né? Uhum. Muito perto. Quanto eu tô de formado Metade começou, do quase tempo da metade do profissão tempo você eu já viveu. tenho, né? Então, assim, a gente tinha um conceito muito passivo de reabilitação na fisioterapia, né? Isso mudou demais. Eu cada vez vejo que a maca ela é uma terapia de suporte, apesar do paciente amar ficar deitado lá tomando manipulação, terapia manual, que é uma coisa assim que é muito característico da fisioterapia, usar a mão para melhorar desvios articulares, né? Melhorar a qualidade do tecido, né? A gente hoje preconiza muito mais exposição ativa ao movimento, e isso está fundamentado em estudo biomecânico, né? Então, assim, a gente até lá na clínica eu fiz um investimento grande assim em ter aparelho de aferição de força muscular, eu tenho software de análise biomecânica de movimento. Então, assim, a gente quer hoje na fisioterapia achar como a gente com a terapia manual consegue dar conforto para corrigir a disfunção biomecânica que a pessoa tem, né? Então, assim, te dar um exemplo de caso assim que é mais fácil, né? Eu chego lá hoje com um encaminhamento médico, por exemplo, de um tratamento de reabilitação num paciente com uma lesão de posterior de coxa, um estiramento de posterior de coxa é uma coisa meio comum de aparecer, né? Então, assim, passada a fase dolorosa, a gente conseguir equilibrar um pouco aquilo, eu faço a aferição para ver como é que está o índice Q dele, que é o isquio e o quadríceps, né? Porque a lesão de posterior de coxa, ela tem raiz em um desequilíbrio de força de potência de quadríceps com isquios, que são os músculos posteriores. Então, assim, se eu não atuar nesse reajuste, não tem tratamento que eu estou oferecendo para ele. Eu estou fazendo correntezinha elétrica e laser. Então, assim, hoje a perspectiva de tratamento da fisioterapia traumato-ortopédica esportiva, no meu conceito, ela tem que estar fundamentada usando a terapia manual, que é uma coisa muito própria nossa, que dá conforto, não adianta. Só chega, ajuda, e a literatura dá reforço para isso, barra ajustes biomecânicos usando força, né? Trabalho de condução de força. Eu conheci um colega de São Paulo que foi muito gentil comigo. Ele me recebeu na clínica dele e eu vi que ele montou uma clínica ortopédica com várias especialidades, ao lado uma clínica de fisioterapia e, na sequência, uma academia de ginástica. Então, o paciente vem, faz o diagnóstico, opera, reabilita, vai para a reabilitação e tem quadra de tênis, e dali ele parte, volta para o esporte dele. E ele me recebeu muito bem, eu passei lá uma semana com ele na clínica, e aí eu consegui ver como a proximidade do ortopedista com o fisioterapeuta complementa o tratamento do paciente, entendeu? Muito. Então, assim, você deixar um pouco a vaidade de lado e ver o que você pode trocar de opinião com os outros profissionais e quanto esse paciente sai ganhando. Assim, mudou a minha vida falar com o fisioterapeuta, mudou o meu resultado falar com o treinador. Então, hoje a gente tem um resultado muito melhor, uma reabilitação muito mais rápida do paciente do que eu tinha um tempo atrás, sabe? Eu, no início, né, no final da minha formação, eu fiquei 1 ano na clínica do Filé, né? Do famoso Filé. Sim. Na época que ele reabilitou o Ronaldo. O Ronaldo até frequentava ainda a clínica e tudo. E lá eu tive essa primeira vivência, né? Lá uns 20 anos atrás. Assim, que ele fez um prédio gigante, né? Em que todos os profissionais de saúde frequentavam o andar do prédio, né? Então você tinha o consultório odontológico, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista,
Um serviço gigante integrado, onde todo mundo era obrigado a falar com todo mundo. É. Assim, Mas o Filé barato. descreve, eu já vi ele descrevendo algumas vezes, essa dificuldade de comunicação entre os profissionais, né? ainda fica, É. né? Assim, é uma culpa nossa, na verdade, né? O paciente quer, né? Assim, quando eu mando mensagem, às vezes, para o personal trainer aqui e falo, pô, não larga a academia. Vou mandar mensagem para o teu personal, vamos adaptar o que você está fazendo, mas não para. Assim, o pessoal, alguns me respondem, outros não falam nada. Assim, estão habituados à troca, né? E aí o pessoal fica, caramba, o cara tá mandando mensagem aqui, cara, que legal, né? Às vezes eu falo com o médico também, mas não esperava que eu fosse mandar a mensagem para ele. Isso é positivo. Porque pra é muito conhecimento, né? Não dá pra gente saber tudo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a avaliação multidisciplinar, né, o paciente no centro do cuidado e vários profissionais de especialidades diferentes atuando junto dele, se comunicando, porque é muito comum, né? Isso a gente vê frequentemente. Olha, vou te dar um exemplo. Você precisa perder peso. Vai na nutricionista. Vai fazer academia. Vai no psicólogo. E aí o paciente procura aleatoriamente esses profissionais. O que acontece? Muitas vezes um profissional fala algo diferente de conduta. Então eu estou com uma experiência agora, né? Eu estou com um grupo de avaliação multidisciplinar em obesidade, onde tem um psicólogo, nutricionista, professor de educação física, endocrinologista e o cardiologista. Perfeito. E o paciente, ele é avaliado e cada paciente a gente discute, depois da avaliação do paciente, a gente discute sobre esse paciente especificamente. Então a gente conversa sobre o paciente. E os resultados estão sendo fantásticos. O paciente se sente empoderado, o paciente está no centro do cuidado e a gente está conversando. Então, eu não tenho dúvida, assim como a interação cardiologista, dentista, ou seja, todos nós aqui que estamos, essa interação é o que a gente precisa praticar na nossa prática clínica, né? Sim. Porque isso aí, quem é beneficiado é o paciente. Então, Sem eu dúvida. estava escutando vocês falando, né? E eu estava pensando aqui assim como é bom ouvir vocês falando sobre isso, porque, cara, a visão que a gente tinha antigamente, que é real, é que o médico, ele muitas vezes ficava num pedestal, né? E assim, e tratava do doente da forma dele ali, né? Só que é muito legal assim, ver pessoas do gabarito de vocês, né? Tendo não sei se é humildade assim, né? Mas de, cara, fazer troca, de conversar, Sim. né? De ter uma equipe multidisciplinar. Porque quem ganha é o paciente, doente, né, cara? É o paciente. Não é verdade, cara. E isso melhora muito a sensação, que é o que você está falando. O doente se sente acolhido, que vai ter resultado, isso todo mundo ganha com isso. Hoje eu não libero um pós-operatório meu para retornar para o esporte, por exemplo, antes de conversar com o fisioterapeuta, antes de fazer o teste de força, antes de ver o grau de simetria muscular que esse paciente tem, para poder liberar ele para voltar para uma prática esportiva do futebol, por exemplo. Então, assim, sem essa conversa antes, ele não recebe alta. Então, a importância que tem da interação, né? Porque o índice de lesão diminui, o índice de reruptura diminui. Então, você tem um sucesso maior do tratamento ali. Eu falo que a cirurgia, ela começa o tratamento, né? Hoje eu falo com o paciente, olha, sua cirurgia é o início do tratamento. Agora, ainda tem um período aí de reabilitação com fisioterapeuta, de musculação com seu personal, até a gente poder te liberar para voltar para o esporte. Isso é uma coisa importante, assim, né? Porque os critérios de alta para a pessoa viver o dia a dia não são os mesmos para a prática esportiva, né? Sim. Então você pega, por exemplo, uma reconstrução de ligamento cruzado, né? Que é uma cirurgia até comum da gente encontrar na clínica, né? A pessoa vai estar lá com seus 6 meses de tratamento, né? Com a vida normal, apesar de a assimetria muscular estar presente e tal. Mas aquela duração daquele processo cirúrgico são de 300 dias de recuperação. Você vai ficar quase um ano fazendo, né? Então a alta esportiva vai bater lá no LCA para o jogador de futebol lá nos 11 meses, 10 meses pela literatura. Isso aí. E existe critérios de alta, né? Salto unipodal. Objetivos, né? Vertical jump equilibrado, assim. A gente tem que atingir essas metas e essa alta não é uma Assimetria menor que 10%, né? E não é a alta de subir e descer escada. É alta do esporte, é outra coisa. A interação tem que ser mais firme ainda. Porque um tempo atrás eu pensava, bom, tem 9 meses, pode voltar. Tá salvo. E aí o índice de reruptura ia até 15%.
Então, assim, hoje a gente conseguiu levar isso para 7. Olha só. Então, uma diminuição significativa com interação, né? Uhum. Com essa proximidade. E essa proximidade, na verdade, né? Assim, você falou do pedestal, assim, eu encaro isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Assim, eu acho que o médico teve, na verdade, um problema, né? Porque, assim, é um profissional que tinha que atuar muito Sozinho. isolado, entendeu? Isso não é um ônus do médico, é um ônus das outras profissões, entendeu? Porque aonde eu vou alicerciar uma troca com quem? Esse é um problema, né? Você falou, a fisioterapia tem 50 anos, né? Entendeu? Então, assim, foi construído um parâmetro assim, de relação profissional, onde o centro da saúde tem que ficar com o médico, porque ele era um profissional sozinho, entendeu? Então, assim, não tinha para onde encaminhar muito o que fazer, não sabia muito bem, a profissão não se conhece muito bem. Então, o fruto da interação que hoje acontece entre os profissionais ainda está engatinhando, na minha opinião, né? Assim, ela é uma necessidade que os profissionais que atuam ao redor do cuidado médico também têm que mostrar o que fazem e estar dispostos a colaborar. Perfeito, perfeito. Entendeu? Assim, acontece muito hoje, né? Na clínica do profissional, a gente ganha confiança e eles me procuram direto, né? É o profissional de primeiro contato, que o pessoal chama, né? Vou direto no carro que ele vai resolver. E às vezes eu falo, cara, eu preciso de uma consulta com o teu médico. Pra gente ver o que tem aí e ter um diagnóstico clínico certo, sabe? Assim, às vezes a dor no ombro é uma metástase, pô, de um tumor, entendeu? Sim. Não posso negligenciar esse cuidado. E aí, assim, a gente tá realmente cuidando da pessoa. Exato. Perfeito. Posso quebrar um pouquinho o roteiro? A nossa produtora é crossfiteira, não é? Também. Ela quer fazer uma pergunta? Crossfiteira. Quer fazer uma pergunta? Não. Não. Mas então, falar do CrossFit um pouquinho, né? Porque o CrossFit eu acho um esporte espetacular, mas é mal falado em algumas vezes por conta das lesões do CrossFit, né? Então, passa a visão de vocês aí sobre uma dica para quem faz CrossFit ou quer fazer. O CrossFit coitado, ele é demonizado, assim, injustamente, né? Assim, o artigo que mais, assim, emblemático de lesão, mapeamento de lesão de CrossFit, né? Foi feito nos Estados Unidos, que é um esporte oriundo de lá, enfim, os caras são obcecados com estatística, então mede tudo, né? E assim, mostrou que assim, na verdade o CrossFit ele lesiona muito mais o iniciante do que quem pratica há muito tempo. Então você tem uma curva de aprendizado motor ali, de desenvolvimento, de capacidade fisiológica, e quando você chega num certo patamar, você começa a encontrar uma estabilidade de prática, ele se torna menos lesivo, né? O grande lance do CrossFit, na minha opinião, que tomou a fama de lesivo, é o seguinte, ele é uma atividade de cunho competitivo. Então, assim, a tendência de você se expor a risco de sobrecarga e alta intensidade no CrossFit, ela acaba pelo ímpeto de competição sendo maior. Falou em competição, falou em risco de lesão. Não é ele, é qualquer coisa. Eu tenho pego lesão de beach tênis abertas para tratar, sabe? Por quê? Pelo ímpeto competitivo. Falou de competição, a incidência de lesão aumenta, não é o CrossFit, né? Eu acho futebol muito mais perigoso. Sem dúvida. Eu pratiquei CrossFit por 2 anos, assim, e gostei muito do esporte. Mas é um esporte muito técnico, é difícil de praticar, então eu tinha um personal que me ajudava na execução o tempo inteiro. Tem alguns artigos mostrando que os 6 primeiros meses você tem um índice de 20% de lesão, o que é assustador, né? 1 em cada 5, se você pensar. Mas o que eu via na academia é que as pessoas queriam aumentar o número de repetições, queriam a performance sem o treinamento técnico. E aí a lesão vem, entendeu? É o que a gente estava conversando aqui agora. Quer dizer, é muita competição, ele quer fazer a execução mais rápido, enfim, com mais peso e esquece da técnica. E a técnica tem que vir primeiro, porque é um esporte difícil de executar. Difícil. Você pega, por exemplo, o LPO, né, que é o levantamento de peso olímpico, que é executado dentro do CrossFit, né? Aí a pessoa chega lá com uma lesão de ombro, mas ela não tem mobilidade de tornozelo para fazer o LPO. Então ela não consegue agachar com eficiência e compensa no ombro. E aí o ombro lesiona, não aguenta a barra. Então, assim, as valências físicas não estão prontas porque ela quer executar, né? São movimentos difíceis, né? Então, assim, é questão de má adaptação, às vezes, só, né? Eu fiz uma lesão de labro no ombro. E esse índice de 20% é bem maior do que nos outros esportes, né? Ah, me parece que sim, né? Se você pensar, 1 em cada 5 é muita coisa por 6 meses de prática, né? Mas eu acho que passa muito por isso, assim.
o treinamento na execução ele demora um tempo, ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais longa do que outros esportes como a musculação, por exemplo. Sim, e assim, né? Em teoria, você tem que aprender o gesto motor antes de botar carga nele, né? Sim, então, assim, você já exato. quer botar uma anilha de 10 quilos em cada lado e não tem um ato motor apreendido, isso não combina muito bem, né? Mobilidade, né? Treinamento de mobilidade. Exatamente. Aquelas valências que eu falei no início, né? Cognitiva, né? Cara, cai no CrossFit também, né? O cara tá mentalmente pronto para entrar num ambiente competitivo e não se expor ao risco, sabe? Sim. O risco, tem um artigo até da economia que fala, né? O quanto você está disposto a flertar com a incerteza, né? Então, assim, você vai pegar aquele peso, você vai lidar com a incerteza de saber se você consegue levantar aquilo acima da cabeça, assim. Se você está disposto a flertar com a incerteza, você está administrando o teu risco ali. Né? Então... Caco, vamos... explica um pouquinho para a gente sobre... Eu estava falando contigo sobre calor e frio, né? Famoso calor e frio. Famoso calor e frio. De forma protocolar, assim. Né? Assim, resume, a gente acaba assim. tendo muito mais conforto do calor com coisas mais cronificadas, né? Processos inflamatórios não vigentes, agudos, e o gelo, aquelas primeiras 48 horas, né? Iniciais no processo agudo, né? O gelo é analgésico, né? Assim, é um analgésico local. Se você for pegar a literatura de crioterapia, tecidos profundos para serem atingidos com gelo, eles são muito difíceis, assim, sabe? Você está falando da exposição a gelo de 1 hora no local, assim. Então, hoje é difícil, né? Assim, você pegar e botar uma lesão profunda de coxa, por exemplo, botar o gelo e achar que ele vai fazer uma penetração profunda até o local da lesão, mas dá conforto. Então, assim, no papel de controle de edema e lesão aguda, né? Aquele impacto inicial da lesão, ele ajuda a diminuir a dor, ponto, né? Assim, nas lesões mais crônicas, assim, a gente acaba tendo no calor um conforto maior. Tá, né? divide só pra gente, então, o que é agudo crônico? Crônico. A lesão está há mais de 6 meses contigo, você vem tratando aquilo do jeito que dá, normalmente sem acompanhamento crônico ou com acompanhamento que não está tendo sucesso. Então você tem que trocar o acompanhamento. Né? O crônico ele é um paciente que ele tem características de fisiológicas, né, que levam ele a um tratamento de lesão que ele é multifatorial. Se você, por exemplo, torceu o seu tornozelo, ele é um agudo, né? Você rompeu um ligamento, estirou um tendão, aquilo é uma lesão aguda que vai ser tratada clinicamente, ele vai tomar uma medicação ou vai fazer um procedimento invasivo e vai resolver aquela lesão. O crônico vem com aquele quadro doloroso, que às vezes a noite de sono mal dormida torna a dor maior, às vezes ele se alimenta mal, a dor aumenta, às vezes ele tem um estresse no trabalho, a dor aumenta. Então esses multifatores estão ao redor do crônico, né? E esse crônico, normalmente com calor, ele se dá melhor. Tá, e preventivamente? Preventivamente? Porque a gente vê muito assim, hoje está na moda aquela bota de crioterapia, né? Isso. Cara, o que eu tenho de literatura a respeito de frio como prevenção de lesão não é eficiente, assim, sabe? Ela é manejo de conforto, não tenho dúvida. Para o recovery ajuda, né? O recovery ajuda. O cara fez um estresse de alta intensidade, ele vai lá, realmente, ele reduz a taxa metabólica basal tecidual do local, então, assim, o tecido muscular ele vai consumir menos, porque ele está exposto ao frio, mas, assim, não chega a ser um tratamento preventivo de lesão, né? A coisa mais emblemática de conduta de frio que eu já vi, que ajuda a prevenir lesão, é de termorresfriação pré-prova competitiva, para você tentar regular a temperatura corporal para baixo. E aí durante as fases iniciais do esporte de endurance você vai ter uma melhor adaptação ao estresse fisiológico e depois ele vai embora. Assim, até agora no Tour de France eu estava vendo os caras usando colete gelado. Isso aí é para fazer a resfriação central pré-competição de endurance. E aí viram o quê? Na taxa inicial do desempenho ela é ruim, e aí o corpo dele tem um ganho tardio durante o endurance. Então aí o frio ele ajuda. Entendi. Mas assim, frio não previne lesão, né? Assim, o ideal de prevenir lesão é ajuste articular, nutricional, enfim, né? É como, por exemplo, alongamento estático, né? Alongamento estático era uma coisa assim, vou alongar para não me lesionar. Cara, isso é uma ilusão. Tem dado que mostre pra gente que ficar alongando pré-atividade evita lesão. Foi uma coisa que foi criada como um protocolo. Alongamento pré-atividade física ou pós-atividade física
é medida de conforto. Sente bem fazendo? Pode fazer. Te dá conforto depois? Pode fazer. Mas isso não vai te prevenir de lesão de nada. Perfeito. Previne lesão ser alongado. Mas isso é uma mobilidade construção, é né? uma mobilidade. Não, então, acho isso importante. Acho um tema importante. Vamos frisar isso aí. Então, o fato de você fazer um alongamento pré-corrida ou pós-corrida não vai te prevenir de Tomar lesão. não vai te prevenir. Não é. Assim, se te dá conforto, até cognitivo, se você se sente mais seguro, eu acho super válido. Assim, mas o aquecimento para uma prática esportiva é a mimetização, a cópia do movimento que você vai fazer em baixa intensidade. Né? Então tem um monte de séries de repetições de saltinhos, né? O Frankenstein que você faz andando com a perna esticada, pequenos pliométricos de saltinho que vão preparando aquela carga muscular e articular para aquela sequência de treinamento que vai vir, né? Ficar parado esticando a musculatura não faz. Alongamento então seria bom no seu dia a dia, Construção de na mobilidade, construção, né? Mas pré-prova ou Sem pré-atividade não tem evidência. Sem evidência. Isso E você aquecer um pouco antes da prova? Vou correr uma meia maratona. tem que fazer. Tem que fazer, Tem né? que fazer. Esse esquenta é importante no esquenta, característica cardiológica, eu acredito que também, Sim, né? Dá um pequeno estresse ao corpo para ele acostumar com aquilo. E o ato motor, né? Sim, você preparar o ato motor, botar aquele... Porque o teu corpo também tem uma memória motora do ato que você vai fazer, né? Então você ativa aquelas vias, né, de transmissão de controle motor e deixa o corpo preparado para você fazer. Legal. Né? Bom, a Bacana. gente está encaminhando para o... Final. Mas deixa eu só perguntar, dentro desse assunto. Não, só assim, para a gente. Porque esses dois últimos assuntos são muito interessantes porque são muito práticos. E isso acontece a toda hora uma lesão. Né? Então, alongamento, sim ou não, então você está dizendo que é indiferente. Em relação a gente falou de gelo e calor, né? Então vamos do ponto de vista prático. Vamos lá, Fabrício. Alguém teve uma lesão, teve uma entorsezinha de tornozelo, ou doeu o joelho depois de uma corrida, ou no CrossFit. Qual é em relação à crioterapia? Como você prescreveria isso? Como o paciente deve fazer em casa, né? De que forma? Quantos minutos? Quantas vezes? Por quantos dias? Geralmente a gente pede nas lesões agudas para não passar de 20 minutos a aplicação de gelo. Então coloca 20 minutos, sempre com pano úmido entre o gelo e a pele. A gente pega com alguma frequência, né, Caco? Lesão de pele. Eu deixei o gelo aí, estava assistindo televisão, me distraí. Né? Queimaduras pelo gelo. Então assim, ele é remédio por 20 minutos com a pele protegida, tira, espera uma hora, reaplica o gelo, isso sem problema nenhum. Fabrício, desculpa interromper. Sim. Mas assim, ele estava falando, né? Acabei de fazer um entorse e tal. Tem aquele, o pessoal chama de rice. Sim. Tem? Sim. Então, isso o gelo está incorporado ali, né? Fala um pouquinho para a gente disso. A gente faz um sistema que é o repouso, a compressão, a elevação e o resfriamento. Então, essa é a sequência que a gente faz para as lesões agudas. Agora, sim, tem que passar pelo médico, né? Pela avaliação médica para ter certeza que não tem uma lesão mais grave ali naquele momento. Que você pode fazer no campo. Um colega torceu o tornozelo aqui agora. Então, imobiliza, coloca o gelo e conduz se ele não tiver com função do membro, né? Não consegue apoiar, não consegue pisar, não consegue movimentar. São sinais de gravidade. Legal. Posso fazer o último? Claro. Pode. A gente sabe que você está trabalhando bastante com isso. Fala um pouquinho sobre envelhecimento e doenças degenerativas. A gente tem, na verdade, eu tenho visto a população envelhecer, né? Como a gente mora numa cidade que acaba sendo uma cidade que é o alvo de aposentados, né? O cara que é aposentado tem uma qualidade de vida, ele vem para Petrópolis, que é uma cidade com uma qualidade de vida excelente, enfim. E o perfil da minha população, da população que eu atendo no consultório, são muitos pacientes idosos com muita doença articular degenerativa. Isso me chamou a atenção, a gente começou a estudar sobre isso. A gente está até escrevendo um livro agora, eu e o Bruno está me ajudando, que é exatamente alertando para essa mudança que o Brasil está sofrendo no perfil populacional. Então, o Brasil tem hoje 32 milhões de pacientes idosos e vai chegar a 2050 tendo 65 milhões. A gente dobra o número de idosos em 30 anos, coisa que a França, por exemplo, demorou 100 anos para fazer. Só que a gente não está se preparando para envelhecer da forma adequada, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vejo muita gente envelhecendo. Quer dizer, a medicina hoje, a ciência te dá caminhos para envelhecer,
mas não envelhecer com qualidade, né? Com qualidade passa por esses critérios que a gente tem defendido aí, de manter um bom peso, de manter um reforço muscular, de manter uma mobilidade, uma independência. Então é muito isso que a gente tem trabalhado. Doença articular degenerativa hoje, ela é a maior causa de incapacidade em população idosa no mundo. Tem uma expectativa que no Brasil, a gente não tem dados precisos, mas a gente tem 39 milhões de pessoas com algum tipo de osteoartrite, algum tipo de desgaste articular. Fala um pouquinho o que é uma doença degenerativa, né? Senão... Doença degenerativa é esse desgaste na articulação que a gente sofre com o envelhecimento e com vários fatores associados, né? Pode ser pelo envelhecimento e pelo fator genético, ou pode ser secundário a uma cirurgia, uma fratura, uma lesão. Mas a maioria acontece com o envelhecimento, é um fator imutável. Por exemplo, acima de 80 anos é universal. Todos vão ter um desgaste da articulação do joelho, mesmo os que cuidaram da melhor forma possível. A diferença vai ser na independência e na sintomatologia que você vai ter. Quem tem estoque muscular, quem tem um bom peso, vai ter menos sintoma, probabilidade menor de precisar de uma abordagem cirúrgica do que um paciente que não se preocupou com isso lá quando tinha 40, 50. A palavra do dia hoje é estoque muscular. Eu penso nisso. Verdade. Caco, concorda? Concordo muito. E essa fala dele já chama a gente para o próximo podcast, né? Que vai ser sobre o livro. Né, Isso. Falado tanto, que tem tudo a ver com... Tem tudo a ver com isso, né? A gente está para falar do Outlife, né? Que Ah, é o livro legal. do Peter Attia, que fala justamente de um envelhecimento saudável. É uma inspiração. É uma grande inspiração. Sim. Então já ficam convidados aí para assistir esse podcast. Teremos um prazer, com certeza. Eu vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Não, eu queria agradecer, foi fantástico, né? Tá ficando cada vez melhor, né, cara? Cada vez melhor, né, cara? Pô, ficaria 2 horas tranquilamente aqui falando, conversando, né? E surpreendente, né? Como sabe, né? Como passam informações de qualidade. Quer dizer, a gente fica muito feliz, agradecer vocês. Acho que foi um podcast assim, sensacional, vale a pena a gente depois selecionar as melhores partes para poder estar divulgando, mas eu gostaria muito de contar com vocês no futuro aí para outras participações. Certamente, pode convidar que estarei aqui. Bom, eu que agradeço, aprendi muito aqui ouvindo vocês, enfim. E é muito bom para mim estar perto de pessoas que eu admiro, que já conheci o Caco, tinha pacientes em comum, mas não tinha parado para conversar com ele. Então foi uma grande oportunidade para mim também, tá? Obrigado pelo convite. E por coincidência, você normalmente chama, porque eu falo que aqui é o meu cardiologista, né? E aqui é a minha pessoa de referência na ortopedia, né? Qualquer problema que eu tenho, Fabrício, me ajuda aqui, por favor. É um prazer. E aqui é meu dentista. Então agora eu vou te colocar aí no nosso hall, porque é impressionante, assim, de verdade, o conhecimento que vocês dois têm, né? E que foi uma bola certeira, né? Meu amigo Bruno aqui, nesse nosso objetivo de sempre ter pessoas aqui que informem corretamente, né, sobre o assunto que a gente está discutindo. Então, parabéns para os dois. Tenho certeza que foi muito proveitoso. E como Petrópolis tem bons profissionais, né? É verdade. Celeiro de excelentes profissionais. Muito obrigado. Bom demais. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.